Olá pessoal, então essa vai ser a nossa aula 3. Nós vamos falar sobre continuidade, certo? E nós vamos ver uma breve definição de como definir continuidade em um certo ponto A. Nós vamos dizer que uma função f é contínua em um ponto A se ela satisfaz essas três condições. A primeira delas é que a função f ela tem que estar definida no ponto A. A segunda condição é que o limite da função no ponto A ele tem que existir, ou seja, os limites laterais têm que existirem e serem iguais. E a terceira condição que tem que ser verificada é se o limite da função no ponto é igual à imagem da função no ponto, certo? Então, toda função que satisfaz essas três condições, nós dizemos que essa função contínua no ponto A, certo? Se alguma delas não é satisfeita, nós temos que a função é descontínua nesse ponto A. Então, se a primeira não foi satisfeita, ou seja, se a função não está definida no ponto A, nós dizemos que a função é descontínua em A. Se os limites laterais existem, porém são diferentes, então o limite no ponto não existe, logo a segunda condição não é verificada e, portanto, a função é descontínua também. Ou se o limite no ponto existe e a função está definida no ponto também, mas essa última igualdade não é verificada, significa que a função vai ser descontínua, certo? Então, essa seria a definição de continuidade em um ponto. Agora, se uma função está definida em um conjunto A e ela é contínua para todo ponto desse conjunto A, nós vamos dizer que a f é simplesmente contínua, certo? Então, se ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, nós vamos dizer que a função f é contínua, certo? E para ela ser contínua em todos os pontos, daí tem que verificar essas condições. Vamos dar uma olhada no exemplo, então, para fixar as ideias. Daí nós vamos analisar o seguinte gráfico. Nós queremos saber, no gráfico dado abaixo, quais que são os pontos de continuidade e quais que são os pontos de descontinuidade, certo? E aí o gráfico que aparece seria esse gráfico aqui. O que nós podemos observar é que tem três pontos que são problemáticos, certo? Nós podemos identificá-los observando a função. Então, um ponto que é problemático é o 1, o outro ponto que é problemático é o 3, e o outro ponto que é problemático seria o 5, tá? Então, esses, a princípio, seriam os únicos pontos que podem ser problemáticos na nossa função. Vamos ver então se no ponto 1 a função é contínua. Bom, em primeiro lugar, analisando o gráfico da função, nós vemos que só existe uma bolinha aberta lá no gráfico, certo? Não aparece nenhuma bolinha fechada. Então isso quer dizer que a imagem do ponto 1, então olhando aqui o nosso gráfico, só aparece apenas uma bolinha aberta. Essa bolinha aberta ali quer dizer que a função não está definida a princípio no 1, certo? Então, se ela não está definida no 1, quer dizer que a condição I da nossa definição ela falha. Então, portanto, a f não é contínua no nosso ponto 1. Agora vamos analisar o ponto 3, o ponto x igual a 3. Nós podemos ver que a imagem do 3 ele está definido, porque a bolinha ela tá fechada aqui. E aí esse valor, digamos que seria um valor negativo, certo? Essa seria a imagem do 3. Então a primeira condição
da definição é satisfeita no ponto x igual a 3. Ou seja, f de 3 está definido. Tá? Agora nós temos que analisar os limites laterais. Pela esquerda, nós vemos que o limite à esquerda do 3, ele existe, certo? E aí seria, digamos, esse número que nós vamos chamar de L, tá? Ou vamos chamar de L-, tá? Pela direita, esse limite, ele também existe. E seria esse valor aqui em cima aqui, pela direita do 3, que nós podemos chamar de L+, tá? Então, os limites laterais, eles existem, porém, como nós podemos observar, eles são diferentes. Então quer dizer que o limite no ponto 3, ele não existe, ou seja, a segunda condição da definição não é satisfeita. Então, se não é satisfeita, quer dizer que a segunda condição ela falha, então, portanto, a função vai ser descontínua em 3. O próximo ponto que vamos analisar seria o ponto o x igual a 5, certo? Analisando a imagem dele, bom, aparece uma bolinha fechada aqui em cima, certo? E a imagem então seria, digamos, esse valor aqui. Esse seria o nosso, vamos colocar aqui, o nosso f de 5, certo? Então a função, em primeiro lugar, ela está definida no x igual a 5. Os limites laterais, eles existem também. E eles são esse valor que não aparece aqui nessa bolinha aberta. Digamos que seja esse cara aqui, ou seja, seja um certo L. Porém, podemos observar que esse valor aqui de L, com certeza, ele é diferente do nosso f de 5, certo? Então quer dizer que a última condição da definição, ela não é satisfeita. Então se ela não é satisfeita, quer dizer que a função vai ser descontínua no x igual a 5, certo? Então nos pontos 1, 3 e 5, a função é descontínua. E esses, na verdade, são os únicos pontos que são problemáticos. Todos os outros pontos, a função vai ser contínua, certo? Então nós podemos argumentar o seguinte, ou concluir o seguinte. Então os pontos de descontinuidade são o x igual a 1, o x igual a 3 e o x igual a 5. Os pontos de continuidade, daí vai ser qualquer x que é diferente dos valores acima. Certo? Em geral, vocês têm que verificar se satisfaz essas três condições. Se não satisfizer alguma, a função vai ser descontínua. Nós podemos também definir o que chamamos de continuidade à direita e à esquerda, certo? Daí nós temos umas duas definições. A primeira delas seria de continuidade à direita. Então, nós dizemos que uma função f ela vai ser contínua à direita num ponto x igual a se ela satisfaz as seguintes três condições. A primeira delas é que a função tem que estar definida no ponto A. A segunda é que o limite quando o x tende a pela direita da função tem que existir. E aqui já tem uma diferença em relação ao limite no ponto. Nós estamos interessados apenas no limite lateral à direita, certo? Não interessa o limite lateral à esquerda, apenas à direita. E a terceira condição que temos que verificar é se o item I e o item 2i são iguais, certo? Então, se acontecer essas três condições, nós vamos dizer que a função
é contínua à direita no ponto x igual a. Também nós podemos definir a continuidade à esquerda. A diferença é que vai aparecer um limite lateral à esquerda. Daí as condições que tem que serem verificadas vão ser bem análogas à definição 1. A função tem que estar definida no ponto A, o limite à esquerda tem que existir e o limite à esquerda tem que ser igual à função no ponto, certo? Daí um exemplo seria nós verificarmos que a função f de x igual a essa raiz quadrada de x, ela é contínua à direita em x igual a zero. Bom, para verificar essa continuidade à direita, nós temos que analisar aquelas três condições da definição. A primeira delas é analisar se a imagem no ponto zero está definida. Nesse caso, f de zero vai ser raiz quadrada de zero, que é zero, certo? Quanto que será que é o limite lateral da função à direita no ponto zero? Analisando o gráfico da nossa função, nós vemos que quanto mais próximo do zero, lembrando que o zero está aqui embaixo, né, ele é a nossa origem, nós vemos o seguinte, que quanto mais próximo do zero, a nossa função ela vai se aproximando cada vez mais do zero. Então quer dizer que o limite lateral à direita da nossa função no ponto zero vai ser igual a zero, certo? Então, o limite lateral à direita é zero e a função no ponto também é zero. Ou seja, a terceira condição ela é verificada também. Então nós podemos concluir dos itens I, 2i e 3i que a função vai ser contínua à direita no x igual a zero, certo? Então esse seria um exemplo de função contínua à direita, que é a função conhecida como raiz quadrada. Existem alguns teoremas que são importantes e que nós devemos dar uma olhada neles. O primeiro deles é o seguinte: vamos supor que eu tenha duas funções contínuas em um ponto A e C é uma constante qualquer. Então vale os seguintes itens. A soma de funções contínuas vai ser contínua e a diferença também. O produto de funções contínuas no ponto A também vai ser contínuo. Se nós multiplicarmos uma função contínua por uma constante, essa função continua sendo contínua, certo? E o nosso item D é que se tomarmos o quociente de funções que são contínuas em A, ele vai ser também contínuo se o nosso denominador for diferente de zero no ponto A, certo? Então, essas seriam, na verdade, as propriedades de funções contínuas. Soma de funções contínuas é contínua, diferença também, produto, constante vezes uma função contínua vai ser contínua e quociente vai ser contínuo desde que o denominador seja diferente de zero. Então esse seria o nosso teorema 1. Um teorema 2 que também é importante, ele fala sobre continuidade de funções polinomiais e continuidade de funções racionais, certo? Então, nós definimos uma função polinomial através dessas expressões, certo? Uma função polinomial de grau n. Esse teorema 2, ele diz que, no item A, ele diz que qualquer função polinomial é contínua em todos os reais, certo? Qualquer ponto que vocês pegarem dos reais,
a função polinomial vai ser contínua. O item B, ele diz que as funções que são da forma P sobre Q, essas funções elas são conhecidas como funções racionais, elas são contínuas onde o denominador é diferente de zero, certo? E nós podemos definir esse conjunto como sendo todos os x dos reais, tal que o q de x é diferente de zero. Então, uma função que é dita ser racional, ela vai ser contínua quando o denominador for sempre diferente de zero, certo? Onde função racional vai ser entendida como quociente de funções polinomiais. No teorema 3, que também é importante, ele fala sobre a continuidade das funções trigonométricas, certo? Daí nós temos a função seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e a cotangente. Todas elas, dentro do seu domínio, são funções que são contínuas, certo? O seno, a gente lembra que o domínio dela era todos os reais, do cosseno também. Então essas duas funções são contínuas em todos os reais. A função tangente, ela tem um denominador. Então ela vai ser contínua aonde o denominador for diferente de zero, certo? Assim como a secante, a cossecante e a cotangente, certo? Essas que aparecem o denominador, então elas vão ser contínuas aonde o denominador for diferente de zero. O item B do nosso teorema 3, ele diz que as funções exponenciais e funções logarítmicas, elas também são contínuas dentro dos seus domínios. A função exponencial, a gente lembra que o domínio dela seria todos os reais. Daí, então quer dizer que ela é contínua em todos os reais. A função logarítmica, o domínio dela era do intervalo aberto, do zero até o mais infinito. Então quer dizer que ela é uma função contínua no intervalo do zero a mais infinito, certo? Então, por fim, esse teorema 3 ele fala sobre a continuidade da função raiz quadrada dx. O domínio dela seria todos os valores a partir do zero até o mais infinito. Então ela é contínua do zero ao mais infinito. Na verdade, no zero, a gente está falando em continuidade à direita. Não faz muito sentido falar em continuidade no zero pelo lado esquerdo, certo? O teorema 4, ele diz que é possível passar o limite para dentro da função se a função for contínua em tal ponto, certo? E o enunciado dele, ele diz que se uma função for contínua em x igual a b e o limite de uma função g quando x tende a for igual a b, então o limite quando x tende a da f de g de x é igual a f de b. O que isso quer dizer? Que o limite quando x tende a da f de g de x é igual a f do limite. Ou seja, o limite ele pode passar para dentro do argumento se a função for contínua na imagem da função de dentro. O teorema 5 ele fala sobre continuidade de funções que são compostas, certo? Se eu tenho uma função f que é contínua em A e a g é contínua em B, onde B é f de A, então a composta definida por g bola f de x, que é igual a g calculado em f de x, vai ser contínua em A, certo? A composta ela é definida desse jeito. Se a função de dentro for contínua em A e a de fora for contínua em f de A, então a composta das duas vai ser contínua em A. O teorema 6, que é bem
conhecido é chamado de teorema do valor intermediário. Quais são as hipóteses dele? Nós temos que ter uma função contínua no intervalo fechado. A imagem do A e do B tem que ser diferente, certo? E nós temos que pegar um valor entre eles. Esse valor pode ser maior que f de A e menor que f de B, ou ele pode ser maior que f de B e menor que f de A. Se a função tiver essas condições, o teorema ele diz que existe um C entre A e B, tal que f de C vai ser igual àquele n, certo? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a função contínua, ela assume todos os seus valores entre A e B, certo? Daí nós temos essa ilustração do nosso teorema. Então, se nós considerarmos um certo n aqui, um certo n, que está entre f de A e f de B, se a nossa função for contínua em AB, vai com certeza existir um C aqui entre A e B, tal que a imagem do C vai ser igual ao n, certo? Ele quer dizer que se uma função for contínua em AB, essa função assume todos os valores entre A e B. Claro que, dado um certo n, esse C ele pode não ser o único C que satisfaz essa equação, certo? Daí nós temos esse caso B. Se nós considerássemos o n um pouco mais embaixo, iam aparecer aqui nesse gráfico pelo menos 3C, certo? Daí aparece nosso C1 aqui, aparece nosso C2 e aparece nosso C3. Então, todos eles, a imagem é o próprio n. Então quer dizer que esse C que aparece no nosso teorema, ele não é único. E geometricamente, ele afirma que se for dada uma reta horizontal do tipo y igual a n entre f de A e f de B, e a função for contínua em AB, então o gráfico de f ele não pode saltar a reta y igual a n. Isso quer dizer o seguinte: nós temos nós temos uma reta da forma y igual a n, certo? E temos uma função que é contínua em AB. Essa função, esse gráfico, com certeza tem que cortar essa reta y igual a n em algum ponto dela. Por exemplo, seria esse ponto aqui, tá? Então, dado uma reta y igual a n, entre f de A e f de B, se a função for contínua em AB, o gráfico não pode pular essa reta, certo? Não pode ter um salto. Então isso quer dizer que, com certeza, esse gráfico vai interceptar essa reta em algum ponto dela. Daí, por fim, nós temos alguns exemplos que são aplicações desses teoremas. O primeiro deles é para analisar aonde as funções abaixo são contínuas. Na letra A, nós temos uma função quadrática ou polinomial. Na letra B, nós temos uma função que é quociente de duas funções polinomiais. Na terceira, nós temos uma função que é formada por várias sentenças. Na letra D, nós temos uma função exponencial. E na letra E, nós temos uma função logarítmica. A letra A, como é uma função polinomial, nós temos pelo teorema 2 que a função f vai ser contínua em todos os reais, certo? Uma função que é do tipo polinomial,
a continuidade dela ocorre em todos os valores da nossa reta. Ela é conhecida como função quadrática, mas ela é um caso particular de uma função polinomial. Até nós podemos dizer que essa expressão aqui, ela é do tipo ax ao quadrado, ou do tipo a2x ao quadrado mais a1x mais a0, certo? Então ela está bem no formato de uma função polinomial. Como funções polinomiais são contínuas em toda a reta, isso quer dizer que essa função aqui é contínua em toda a reta, certo? A letra B, ela é um quociente de funções polinomiais, certo? Então, esse numerador aqui seria o nosso p de x e esse denominador seria o nosso q de x. Então, e pelo teorema 2, essa função vai ser contínua, onde o denominador é diferente de zero. E o denominador é diferente de zero quando x menos 2 é diferente de zero, ou seja, quando x é diferente de 2. Então quer dizer que a função f ela vai ser contínua nesse conjunto A, onde o conjunto A é formado por todos os x que são diferentes de 2. A letra C, nós temos também uma função do tipo p sobre q, onde o p é 1 e o q é x ao quadrado. Também pelo teorema 2, ela é contínua, onde o denominador é diferente de zero, certo? Ou seja, ela vai ser contínua se o x for diferente de zero. Para x igual a zero, nós temos que a função vale 1, tá? Então, esse ponto, devemos verificar se as três condições do teorema são as três condições da definição são satisfeitas. Bom, a primeira delas seria satisfeita porque a imagem no ponto ela tá definida, porém o limite da função quando x tende a zero, ou seja, quando x se aproxima de zero, vai ser o limite quando x tende a zero da função 1 sobre x ao quadrado, certo? Porque nós estamos analisando valores próximos de zero. Para valores próximos de zero, a função vale 1 sobre x ao quadrado. E esse limite, ele tanto pela direita como pela esquerda do zero, ele vai para mais infinito. Quando x estiver próximo do zero, 1 sobre x ao quadrado vai se tornar bem grande. Isso acontece tanto pela direita como pela esquerda do zero. Então, a segunda condição da definição de continuidade não é satisfeita. Então quer dizer que a função não é contínua em x igual a zero, certo? Essa mesma informação a gente pode constatar no gráfico da função. Então, e o gráfico, o esboço gráfico seria esse. Quando x se aproxima de zero pela direita, a função vai para mais infinito. Quando se aproxima de zero pela esquerda também. A imagem no ponto zero é igual a 1, certo? Então aqui fica bem nítido que a função é descontínua no ponto x igual a zero. Nos outros pontos também fica nítido que a função vai ser contínua, certo? Então esse seria o ponto problemático. A letra D, nós temos uma função exponencial, certo? Onde o nosso A seria 2. E nós já sabemos que o domínio desse tipo de função é todos os reais. O teorema 3, ele afirma que a função exponencial ela é contínua em todo o seu domínio, que vai ser todos os reais, certo? Também pelo
teorema 3, ele afirma que a função logarítmica ela é contínua no seu domínio. E o seu domínio é o intervalo de 0 até mais infinito, certo? Então quer dizer que a função vai ser contínua em 0 até mais infinito. O segundo exemplo seria analisar aonde que as funções abaixo elas são contínuas. Daí aparece a função seno de x ao quadrado e a função cosseno de 1 sobre x. Bom, na letra A, nós podemos escrever a f como sendo h calculado em g de x. Quem é essa g e quem é essa h? A g de x vai ser x ao quadrado e h de x vai ser seno de x. Então quer dizer que a f é uma função composta. Daí nós vamos aplicar o teorema 5, certo? A g, como é uma função polinomial, nós sabemos que ela é contínua em todos os reais, certo? Além disso, como ela é do tipo x ao quadrado, significa que ela é sempre maior ou igual a zero. Então a imagem da g seria do intervalo fechado em zero até mais infinito. E isso com certeza está contido nos reais. A h, que é a função seno, é contínua em todos os reais. Então, em particular, ela vai ser contínua no intervalo fechado de zero a mais infinito, porque ele está contido na reta e esse intervalo é um intervalo que faz parte da continuidade da h. Então, pelo teorema 5, nós podemos concluir que a f é contínua na reta, certo? Isso porque a imagem da g está dentro do domínio da h, certo? E a h é contínua dentro do seu domínio, então em particular vai ser contínua na imagem da g. Na letra B, nós também vamos identificar uma composta de duas funções, onde a função g seria 1 sobre x e a h seria a cosseno de x. A função h ela é contínua do menos infinito ao zero, unido com zero a mais infinito. A g, quer dizer, a função g é contínua de menos infinito a zero, unido com zero até mais infinito. A h, como é a função cosseno, é contínua em todos os reais. Então, também do teorema de funções compostas, essa f vai ser contínua no intervalo de menos infinito a zero, unido com o intervalo de zero a mais infinito, certo? Por fim, esse nosso último exemplo seria achar uma raiz da equação 4x, aqui seria 4x ao cubo, então, só um minutinho. Então, aqui é 4x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 3x menos 2 igual a zero. Daí a gente quer achar uma raiz entre 1 e 2. Para fazer isso, nós vamos usar o teorema do valor intermediário, onde a nossa função vai ser a função 4x ao cubo, então aqui, menos 6x ao quadrado, mais 3x menos 2. Daí nós devemos verificar as condições do teorema 6, ou seja, as condições do teorema do valor intermediário. Para o nosso intervalo AB sendo o intervalo 1, 2 e o nosso n sendo igual a zero.
Com certeza a função f é contínua no intervalo 1, 2, porque é uma função polinomial e funções polinomiais são contínuas em toda a reta. Então, em particular, são contínuas em intervalos fechados. Analisando a imagem do menos 1, nós vemos que ele é, a imagem do 1, nós vemos que ele é menos 1. E menos 1 é menor que 0, que por sua vez é menor que 12, e 12 é a imagem do 2. Então, nós temos que f de 1 é menor que 0, e esse 0 é o nosso n, e o n, por sua vez, é menor que f de 2. Então, quer dizer que nós temos as condições I e 2i do teorema do valor intermediário. Então, ele afirma que existe uma constante C entre 1 e 2, tal que f de C é igual a n, só que o nosso n é o zero. Então, quer dizer que aqui então vai ser 4c ao cubo menos 6c ao quadrado mais 3c menos 2 vai ser igual a zero. Ou seja, o c é a raiz da nossa equação. Então era isso, pessoal, da parte de continuidade.